Olá, começa agora mais um programa Silvana Rezende. É um prazer poder contar com a sua companhia. Quero sim, você nos acompanhando para hoje ter mais um assunto muito interessante que nós vamos tratar aqui. Você sabe, nós falamos de empreendedorismo aqui. Nós mostramos pessoas que estão fazendo diferença na vida profissional e na vida pessoal de muita gente, porque transforma realmente empresas, transforma realmente acontecimentos. Pessoas que têm uma ideia e têm a coragem, a ousadia de tirar essa ideia da cabeça e colocar ela em prática. E você, já teve uma ideia e não teve coragem de sequer compartilhar essa ideia para ver realmente se vale a pena? É a hora de tentar. E a gente está aqui, neste programa, mostrando empreendedores, pessoas que tiveram a coragem, que fizeram e que estão fazendo acontecer. Então nós falamos aqui para empresas, falamos para empresários, falamos para colaboradores e funcionários, em todas as áreas. Para você que está pensando em escolher uma profissão e ainda não se definiu, tudo você pode ter aqui no nosso programa. E o assunto de hoje é muito interessante. As notícias mostram aí que o que fazer agora? Se eu tenho algum dinheiro para poupar, aonde eu vou colocar esse dinheiro? E como? E se eu não tenho, o que eu vou fazer para conseguir algum? E nós temos hoje uma pessoa que é alguém daqui de pertinho, de uma cidade pequenininha, do ladinho de Ribeirão Preto, que é Jardinópolis, e que hoje é um representante no Brasil todo, que é um alto executivo no Brasil. E nós estamos aqui hoje, então, trazendo um grande empreendedor da nossa região para falar com você e para contar um pouquinho da sua história, da sua conquista e do que ele está conquistando também para a nossa região. Então, por favor, Henrique Castelhano Vilares, seja bem-vindo. Vamos sentar aqui na nossa sala aqui de encontro para contar um pouquinho, né? Porque até agora eu não falei exatamente o que o Henrique faz, né? Henrique, primeiro eu queria até contar um pouquinho ou saber um pouquinho da sua história, né? Para mostrar até onde você chegou. O Henrique hoje é presidente do Sicob, que é o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito. Nacional de Cooperativas de Crédito. Alguma coisa, como eu falei, as notícias estão colocando aí que as cooperativas estão agora pujantes, né? Comparativamente até com os bancos, no mercado financeiro. Nós já vamos chegar nessas questões técnicas já. Mas conta para mim, como é que alguém, não é? Você fez agronomia. Zootecnia. Como é que você, como zootecnista, acabou indo para uma outra área, né? Sendo executivo e hoje sendo um representante desse sistema, que é um sistema importante no Brasil todo, e sendo um representante, o maior representante, que é o presidente, no caso, em Brasília. Como é que começou tudo isso? Bom, eu me formei, comecei a trabalhar com meu pai, e meu pai sempre foi muito ativo na cooperativa e ele me levou até uma reunião da cooperativa, onde ele me mostrou como funcionava a dinâmica de uma cooperativa. Cooperativa é um meio onde você participa da gestão, qualquer cooperado, hoje a nossa cooperativa, por exemplo, tem 36 mil cooperados, e eles participam da gestão, eles elegem diretoria, eles escolhem orçamento, onde vai se investir, onde vai se gastar, e acompanham os resultados também da cooperativa. E eu vi que ali estava um diferencial, ali estava uma maneira democrática de se trabalhar os recursos. Então, mas espera um pouquinho, você foi fazer faculdade de zootecnia, na verdade o que você queria na vida é ser zootecnista. Claro. Não é? Mexer mais com os animais. Não é? E hoje você mexe com gente e com dinheiro de gente, não é? Você acabou indo para um outro lado. Mas você chegou a seguir a sua profissão como zootecnista? Sim, eu trabalhei 12 anos, né, com pecuária, com avicultura, e usei bastante da minha formação universitária. E é curioso que você citou, eu quando fui fazer zootecnia, eu disse ao meu pai que eu estava escolhendo uma atividade onde eu não trabalharia nem muito com o dia a dia de pessoas, atendendo pessoas, e nem com papel, com burocracia. E na cooperativa eu acabei vindo a trabalhar muito com pessoas e também com papel, com contratos, com assinaturas.
E é interessante porque nós falamos aqui muito de profissões, de carreiras. E o que acontece? No passado, né, na verdade, o que acontecia com as pessoas? As pessoas passavam a vida inteira no mesmo emprego. Né? A gente tem aí até a divisão entre baby boomers, que são as pessoas que estão ali hoje com 60 anos, alguma coisa, que são pessoas que passaram e se orgulham muito de ter passado a vida inteira na mesma empresa, de terem se aposentado na mesma empresa. Depois nós tivemos a geração X, que mais ou menos passa em média por 4 empregos durante a vida. Né? Depois a geração Y, que está aí hoje a toda, e a geração Z que está chegando aí agora, entrando no mercado de trabalho, e vamos nos preparar para recebê-la, né? Mas as pessoas ainda, porque os pais falam muito isso, né? Você tem que firmar a sua carreira, você tem que escolher a sua profissão e você tem que seguir a sua profissão. E muitas pessoas acabam se sentindo até frustradas por não terem conseguido continuar. Acham assim, eu estou mudando porque eu não tive sucesso na primeira. Você, pelo que a gente estudou aqui, você inclusive chegou a passar em zootecnia numa universidade pública, ou seja, passou por um vestibular difícil na USP e poderia falar, olha, eu sou zootecnista pro resto da minha vida. Como é que foi essa transição? Foi frustrante em algum momento falar, vou deixar a zootecnia para seguir o outro, ou foi alguma coisa que você foi buscando e foi percebendo que a sua praia era outra? Na verdade, foi um desafio. Eu fui procurado pelo presidente à época da cooperativa. E a cooperativa de crédito, ela nasceu dentro da cooperativa de produção, da CONAI, né, do Leite Nilza. E ele me procurou na época porque o leite na região estava acabando e como a movimentação financeira dos cooperados eram ligados ao leite, o leite diminuindo na região, a cooperativa de crédito estava se esvaziando. E ele me procurou com esse desafio. Falou, você é a pessoa para fazer essa mudança, essa transformação e buscar outros públicos, outros nichos de mercado. E eu fiz esse trabalho, começamos primeiro com produtores rurais, deixamos de trabalhar só com produtores de leite, vamos trabalhar com o pessoal do café, da cana, da pecuária. Num segundo momento, fomos trabalhar com os comerciantes, abrimos a cooperativa, transformamos a cooperativa numa cooperativa de pequenos, médios e microempresários, e aí a cooperativa abriu um leque muito grande depois de trabalhar com comerciantes, com pequenos empresários. E nesse momento a gente está abrindo a cooperativa para livre admissão. A cooperativa está atendendo todos os públicos, ela pode atender qualquer tipo de atividade econômica que a gente disponibiliza os serviços da cooperativa. Então essa foi a grande transformação, eu fui desafiado a isso, estou há 20 anos nesse meio, mas não deixei de ser zootecnista não, de sábado eu ainda sou pecuarista. No caso aí das suas coisas, claro, cuida da sua fazenda, claro, das suas coisas. Isso. Mas é interessante isso, então, quer dizer, você na sua profissão, você despertou uma outra pessoa, uma atenção de que você poderia fazer. Claro. Trabalhar em outra área também. O cooperativismo ele é muito gratificante, porque você consegue transformar, principalmente no ramo crédito, você consegue transformar a vida das pessoas, certo? E fazer os números se multiplicarem, crescerem, a cooperativa se alavancar, apoiando as pessoas. São inúmeros os casos que nós temos de pessoas que, na situação de dificuldade, nos procuraram e conseguiram passar por essa situação e hoje estão bem, estão colocando seus depósitos na cooperativa para que aqueles depósitos a gente empreste a outras pessoas que venham a ter essa condição de mudar a vida. Vamos explicar essa questão então, porque a gente, vou falar em cooperativa, e a gente imagina o seguinte, cooperativa, né, é um grupo de pessoas, de cooperados, mas a gente ainda não conhece a cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito é como um banco? Hoje a gente está até buscando, junto ao Banco Central, mudar a nomenclatura para a cooperativa financeira, porque ela trabalha com todos os produtos de banco. Então, quando você fala crédito, imagina-se que lá só se empresta dinheiro. E o financeiro, nós temos hoje cartão de crédito, temos caneta de poupança, talão de cheque, todos os serviços que o banco tem, seguro, consórcio, tudo que o banco disponibiliza, nós também temos condições de disponibilizar com um trabalho focado no cooperado. A cooperativa é uma sociedade de pessoas, por definição, e não de capitais. O que é a grande diferença disso? Sociedade de capitais visa lucro. Sociedade de pessoas visa atender às necessidades das pessoas e depois distribuir esse recurso, distribuir o que a gente chama de sobras no final do exercício. A gente distribui aos nossos cooperados os nossos resultados. Então, enquanto, por exemplo, um banco tem o dono, que é o banqueiro, ou os donos, que são os banqueiros, e o lucro, no caso, é concentrado, na cooperativa
não se chama de lucro, se chama de sobra. Essa sobra reverte para o cooperado. Os cooperados, ela é distribuída entre os cooperados. Tá, mas o que a gente conhece, e é uma dúvida grande, é que cooperativa geralmente é cooperativa de crédito rural, ou seja, só quem tem terra, só quem é produtor rural, que pode se associar a uma cooperativa. Não é assim mais. Isso está se mudando. Nós tivemos, há 15 dias atrás, um congresso do Banco Central em Florianópolis, onde ele fez uma proposta, que ainda está em audiência pública, que transforma todas as cooperativas de crédito em livre admissão. O que é isso? Porque as conta para o nosso podem atender público. Qualquer público. A nossa cooperativa, por exemplo, Cicobi Crédito Conai, ela nasceu de produtores rurais. Hoje ela atende todos os públicos, mas ela passou por um processo de transformação junto ao Banco Central, com projeto, com todos os trâmites burocráticos. Com esse decreto passa a ser já natural. Todas as cooperativas passam a ser de atendimento a todo público. Qualquer pessoa pode se associar, tendo uma atividade econômica, pode se associar a uma cooperativa de crédito. E no caso, a pessoa, tanto pessoa jurídica tendo uma empresa, quanto pessoa física também? Pessoa jurídica e pessoa física. Pode abrir uma conta na cooperativa? Pode ser cooperado. Tá. Agora, o que você colocou aí? Crédito Conai, você citou o exemplo. A Crédito Conai, então, ela tem uma outra origem numa outra cooperativa. É geralmente assim que acontece. As cooperativas, elas passam a ser cooperativa de crédito, ou seja, elas passam a trabalhar com dinheiro, mas antes elas são uma cooperativa com outro sentido. Esse processo Porque aqui as pessoas conhecem a Conai, não é? E o que a gente explica, então, do Leite News e tudo mais? Porque essa não existe mais, não é? O Leite News não existe mais, a Conai ainda está em Brodowski, mas numa estrutura bem menor do que era essa estrutura conhecida que você diz aqui do público de Ribeirão Preto. Mas nós passamos por um processo há 30 anos atrás, quando nasceu a Crédito Conai, nasceu o Cicobi Credicitos, por exemplo, aqui de Bebedouro. Foi um processo de incentivo à criação de cooperativas de crédito que tomou por base as cooperativas de produção. Na época, o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da Agricultura, ele era presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. E ele lançou esse projeto e as cooperativas de produção foram cada uma criando a sua CRED, a sua cooperativa de crédito. Que eram as cooperativas dos produtores de alguma coisa, não é isso? Cooperativas dos produtores de leite, produtores de laranja, produtores de cana. Isso. Aí cada uma criou a sua CRED dentro dessa estrutura, nós nascemos assim. Com o passar do tempo, nós tivemos no governo Fernando Henrique a abertura para a criação dos nossos bancos, os bancos cooperativos. Nós temos hoje 2 bancos cooperativos no Brasil, o Cicobi, que é o nosso banco, do qual eu sou presidente do conselho, e o Sicredi, que é um banco do Rio Grande do Sul, cuja sede é Porto Alegre. E com essa abertura nós podemos sair de dentro das cooperativas de produção e ir para a rua. Nós podemos abrir o que os bancos chamam de agência, a gente chama de posto de atendimento, nós podemos colocar a nossa cara na rua. Então hoje você anda, você vê as fachadas Cicobi, como se fossem agências mesmo. E isso se deve a essa abertura que nós tivemos aí com a criação dos bancos cooperativos. Agora, eu estava vendo aqui, a gente estava pesquisando algumas notícias e a gente viu uma notícia muito interessante e até queria que você explicasse para a gente, por exemplo, cooperativismo financeiro amplia a participação de mercado e atinge 5% do volume de depósitos no Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, formado por cerca de 1.100 cooperativas de crédito no Brasil, voltou a apresentar crescimento significativo no terceiro trimestre de 2014, atingindo participação de mercado de 5% nos depósitos totais e também no volume de patrimônio líquido. No ano de 2014, enquanto o sistema financeiro cresceu 2,6% no volume de depósitos, as cooperativas financeiras cresceram 20,5%, seguida de longe pela Caixa Econômica Federal, que cresceu 11,6%. Como é que você explica isso? É interessante porque é algo que ainda é desconhecido, né? Acho que tem que haver um trabalho até para as pessoas. Acho que o que a gente está fazendo aqui é dar mais oportunidade para que esse sistema, que é sério, né, apareça. Mas como é que você explica que vocês conseguiram crescer tão mais do que todo o sistema financeiro, em depósito no caso? Primeiro é a credibilidade mesmo. Nós conseguimos com o nosso trabalho, ao longo desses anos, adquirir a credibilidade da população, mostrar que o nosso trabalho é um trabalho sério, ninguém perdeu dinheiro com cooperativa de crédito nos últimos 20 anos, e a gente mostra esse trabalho no dia a dia. O segundo é o nosso mix de produtos. Hoje nós temos aquilo que eu dizia agora há pouco, todos os produtos que o banco tem. E o terceiro, e esse é o maior, é o grande diferencial, é o atendimento.
O atendimento na cooperativa é um atendimento mais humano, um atendimento mais caloroso, que até os mais saudosos desse atendimento, as pessoas de mais idade, nos dizem: vocês trabalham igual o banco trabalhava antigamente. Porque o banco hoje coloca a pessoa para ser atendida por uma máquina. E nós no cooperativismo não, a gente continua atendendo um a um nossos cooperados, até porque, por definição do cooperativismo, nós temos que zelar pela economia do cooperado. Então, um exemplo, eu tenho um cooperado pagando juros de cheque especial lá de 6% ao mês, certo? Se eu vejo que aquilo costuma ser rotina, todo mês ele está lá no cheque especial, eu procuro ele, minha equipe, nossos gestores, as outras cooperativas também fazem isso, e diz: olha, não fica nessa taxa não, que você não vai ter condição lá na frente de pagar essa conta. E propomos a ele um juro mais baixo. Banco não, banco visa lucro. E banco que é nunca, mais é que seja 6, banco nunca vai fazer isso, nunca vai procurar um cliente e falar assim: ó, estou te cobrando um juro, eu vou baixar seu juro, estou vendo que a sua situação está difícil. Então o cooperativismo tem essa essência, esse atendimento diferenciado, mais humano, mais próximo. Isso que vocês estão conseguindo passar, isso, então, com certeza aumenta os nossos números. Mas o Brasil ainda está atrás. Eu tive recentemente na França, por exemplo. Na França nós temos no cooperativismo de crédito 60% dos ativos financeiros do país. No Brasil a gente está crescendo, somos a 6ª maior rede, o conglomerado financeiro das cooperativas de crédito, as 1.100 que você citou, estão hoje em ativos no 6º lugar. Estão abaixo só dos 5 grandes bancos. 6º lugar, então. Isso. Tá. Nós vamos continuar, porque esse assunto está ficando bom aí, e até para você conhecer melhor a questão do cooperativismo, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história para contar, muita coisa para levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
E nós voltamos ao programa de hoje, agora falando sobre cooperativismo de crédito. Você já imaginou abrir uma conta numa cooperativa de crédito? Já sabe se você pode ou se não pode fazer isso? Está sendo uma opção e a gente está comparando, inclusive, começamos a falar isso no bloco anterior, comparando o Brasil com países desenvolvidos com relação ao cooperativismo de crédito. E está conosco aqui no programa o senhor Henrique Castilhano Vilares, que é presidente do Sicoob, para falar sobre cooperativismo. Henrique, você estava colocando para a gente que na França, 60% então do dinheiro que está depositado, que está de alguma forma em crédito, os ativos, estão no cooperativismo. Porque historicamente o cooperativismo lá é mais forte? Nós estivemos lá e pelo que eu percebi, houve um apoio grande do governo, certo? Um incentivo muito grande ao cooperativismo. E eles têm um passado de guerras, né? E o cooperativismo nesse momento foi o sustentáculo, foi o que deu força para as pessoas não perderem dinheiro. E tem uma credibilidade muito grande. A população gosta do cooperativismo e quer que ele cresça, e incentiva. E o problema maior que eles sentem hoje lá é a participação dos jovens no cooperativismo. Então, na França, isso é incentivado, tem cartão de crédito só para jovem, coisas assim que vem trazendo a população desde novinha. Isso em outros países da Europa também, né? A Alemanha com menor também intensidade, a Alemanha é algo em torno de 15%, a Itália é 9%, mas na França realmente tem um volume. Qual a porcentagem que o cooperativismo ocupa no Brasil hoje? No Brasil, conforme o índice, você citou os índices que saíram essa semana, 5% de depósitos. Nos ativos, que é o que eu citei da França, nós estamos com 2,7%. E existe, então, um espaço tremendo para crescer. O Brasil tem um problema seríssimo que é a concentração. Os ativos do país estão 89% na mão de 5 bancos. Ativos que a gente diz é dinheiro de todo mundo que deposita nesses bancos. Os empréstimos que o banco tem no mercado, o patrimônio dele, né, são os ativos financeiros. Então, é muito concentrado. Nós temos 5 grandes bancos que dominam quase tudo, que estão esparramados pelo Brasil todo. E quando você entra, por exemplo, no mercado de cartões, os 5 que estão lá. Você entra no mercado de adquirência de cartões, são as maquininhas. Mas tem a Cielo. Cielo é de 3 bancos, desses 5. Então, a concentração está sempre no mesmo é muito lugar, grande, nos mesmos sempre na mão bolsos. dos mesmos, né? As opções são poucas. E isso dificulta mais o nosso trabalho, o nosso crescimento, mas a gente já está crescendo. Agora, vocês têm um estudo, por exemplo, de... Nem todo mundo tem conta bancária, né, no Brasil. Por exemplo, de quantos por cento estão... Você falou que cerca de 5% em alguns ativos estão nas cooperativas, a grande maioria, então, nos bancos. Quantos por cento que aí não foram abocanhados nem pelos bancos e nem foram conquistados pelas cooperativas? Você vê que o déficit é tão grande que você já vê as lojas de eletrodomésticos, por exemplo, bancarizando a população, fazendo crédito, emprestando dinheiro para a população através dos seus produtos que vendem. Tá? A carência que a população tem de estar participando do banco, de estar dentro da cooperativa. Então, isso tem aumentado aos poucos, isso tem crescido, essa participação, essa bancarização da população, mas ainda tem um potencial muito grande para a gente trabalhar. Eu acho que em torno aí de 30%, 40% dos brasileiros nunca tiveram uma conta, nunca tiveram. Pra você ter uma ideia, no Sicoob nacional, no Brasil todo, nós temos 2.600 agências. 10% disso é pioneira, é a única que tem no município. Quer dizer, nem o banco chegou, mas a cooperativa está lá. Nenhum banco quer chegar lá porque acha que não é interessante. E nesses lugares a gente é quase assim um ícone, né? A população adora o nosso trabalho, por quê? Porque entende que nós acreditamos neles. Ok. Nós vamos agora para perguntas que chegaram para a gente. Vamos lá, solta para a gente aí uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Eu gostaria de saber como que eu faço para me associar a uma cooperativa de crédito. Gente interessada, tá vendo? Claro. E aí, o que a pessoa faz? Hoje é muito fácil, é só procurar uma das nossas cooperativas, né, um dos nossos gestores, um posto de atendimento nosso e trazer os documentos básicos, né, um comprovante de residência, SIC, RG. Né, aí vai ser feito um cadastro, aí a pessoa começa a trabalhar a cooperativa não tendo nenhuma restrição, algo semelhante ao sistema bancário, nada diferente do que os bancos trabalham. Então, a mesma coisa, a pessoa vai ter, por exemplo, o número da agência, o número do banco, o número da conta, tem talão de cheque, tem cartão. A rede nossa, eu disse, em número de postos, ela já é a 4ª maior do país,
certo? Contando ATMs, tem também ATM para sacar, tudo. Caixa eletrônico, no caso. Tem tudo. Também, mas a gente não vê caixa eletrônico de cooperativa, por exemplo. Ela usa Ela usa a rede 24 a rede horas. 24 horas. Vermelho, mas também já tem, muitos postos já tem. Já tem alguns de cooperativa também que a pessoa pode usar. A gente não acelerou esse processo porque hoje os bancos estão num processo de criar uma empresa que administre todos os ATMs. Então, você chega no aeroporto, tem 6 ATMs de banco diferente, no futuro vai ter 6 ATMs da mesma empresa que é administrada pelos bancos. Concentra essa questão, então. Isso. Porque só que muita gente não sabe, então, que pode ser utilizado, no caso, 24 horas, 24 horas, que tem ser. Em todos os lugares, né? Chegaram perguntas pra gente, ó. Flávio Correia, da Nova Ribeirânia. As cooperativas de crédito só podem ser formadas por empregados de empresas? Esse era um dos ramos, né? O crédito mútuo, que é dos funcionários de empresa. Aquilo que eu dizia, né? O cooperativo de crédito ele nasceu ramificado, tendo vários setores da economia com o seu nicho próprio. A cooperativa só podia trabalhar com aquele nicho próprio. Nosso caso é uma cooperativa de crédito rural, trabalhava só com produtores rurais e tinha também as cooperativas de crédito mútuo, que era dentro das empresas. Isto tudo está se acabando com as novas medidas que o Banco Central está tomando aí de tornar todas essas cooperativas de atendimento livre admissão. Então, o Flávio aqui diz ele não precisa ser empregado de empresa para se associar. Não. Né? Ele pode chegar lá e ser um correntista de uma cooperativa. De livre admissão, não. Legal. A Emanuela Martins, do Jardim Independência, pergunta o seguinte: um estudante universitário pode se associar e abrir conta em uma cooperativa de crédito? Vai na mesma linha então, né? Uma pergunta muito boa. Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive nós reunimos os dirigentes de cooperativa aqui do estado de São Paulo e fomos visitar a Europa, ver o que eles estavam fazendo. Eu disse agora há pouco o foco deles no pessoal jovem. E as nossas cooperativas estão começando a trabalhar, buscando esse pessoal, criando contas universitárias, coisas que vêm bem de acordo com a pergunta aí da Emanuela. Da cooperativa, tá. Tem mais uma pergunta. Pode sim. Roberta Freitas, da Vila Tibério. Olha, estão pegando várias regiões da cidade. É verdade que as cooperativas de crédito estão crescendo mais do que os bancos? É mais ou menos aquilo que a gente viu. A notícia, então, primeiro mandar um abraço para a torcida botafoguense lá da Vila Tibério. A gente patrocina o Botafogo e conseguimos aí o vice-campeonato da Copa Paulista. Não, dá sim, as cooperativas têm crescido e esse número que você citou desse ano é um número que já tem sido aí uma tradição nossa. O ano passado nós crescemos 27%, o mercado financeiro cresceu algo em torno de 3%, porque a população está descobrindo o cooperativismo, está descobrindo essa maneira de trabalhar e está descobrindo também que nós preservamos uma movimentação financeira mais barata, uma movimentação de conta corrente. Então, tarifa, essas cobranças de cadastro, coisas assim, na cooperativa quase não existe isso. É interessante o que você está colocando aí. Existem cooperativas que não cobram, inclusive, aquela tarifa que banco todo mês cobra da gente. A tarifa de manutenção, né? Tarifa de manutenção, isso, aquela taxa. Como se fosse um clube, né? Que já bastam os juros. Isso a cooperativa não cobra. Não cobra. Tá, e vamos supor que eu vá pedir um empréstimo na cooperativa. Os juros que a cooperativa me consegue, são juros menores ou os bancos conseguem ter? A definição do cooperativismo é você entregar sua economia, suas finanças, o fruto do seu trabalho, ou pleitear empréstimo, certo? Para a gente zelar pela sua economia e no final do exercício distribuir o que sobrou. Se essa é a filosofia, a intenção nossa é sempre ter um juro abaixo do mercado para quem toma e acima do mercado para quem aplica. Por quê? Porque ele é o dono do negócio. Então essa é uma filosofia que a gente desenvolve aí já Isso que você está falando de dono do negócio. Como é que funciona então? Eu vou lá, quando eu abro a conta, eu me torno dona de um pedacinho daquela cooperativa. Na abertura da conta você compra uma cota de capital. Na minha cooperativa, por exemplo, é R$50. Então você tem que gastar R$50 apenas para abrir a conta. Com essa cota de capital você é chamado de cooperado. Você só pode movimentar na cooperativa se for cooperado. Não pode movimentar sem os não cooperados. Certo? Sendo cooperado, você passa a ter direito a participar da assembleia, você pode votar, ser votado, ir na assembleia, manifestar seu descontentamento e também... Não é uma coisa de cima para baixo, então. Votar, todos os cooperados podem ir na assembleia? Podem. Anualmente, nós fazemos uma assembleia de prestação de contas, a gente fecha o exercício em dezembro, em março, abril, depende do estatuto de cada cooperativa, a gente faz a prestação de contas, chama Assembleia Geral Ordinária.
Nessa assembleia, todos os números da cooperativa são mostrados. A nossa cooperativa faz até mais, ela visita cada um dos postos de atendimento, são 40 postos. São as agências, no caso? Isso, são 40, e conversa com os cooperados lá na casa dele, perto da casa deles. Chama na agência um dia, faz uma reunião e mostra para eles os números da cooperativa. Então ele participa, ele sabe onde está o dinheiro, ele sabe onde a cooperativa está investindo. Nossa cooperativa acaba de fazer uma sede nova, ali na Avenida Francisco Junqueira. Está ficando muito bonito, inclusive. Espero que em janeiro a gente já... É um prédio na Junqueira, acho que muita gente não sabe ainda o que vai ser ali, onde, né? Muito onde bonito. nasceu a Coca-Cola, naquele prédio hoje está sendo, a nossa edificação está lá. Em janeiro a gente acredita que vai estar já trabalhando ali. Aquilo ali foi aprovado. Ali foi discutido em assembleia, foi orçado, foi mostrado os motivos de estar mudando, por que está mudando, e os cooperados aprovaram. Então nós, gestores de cooperativas, nós fazemos o que a maioria assim decide. Então você sendo cooperado, contribuindo lá inicialmente com os seus R$50, você passa a ter direito a participar de todo esse universo, passa a ter direito a gerir também a cooperativa. Você chega na Crédito Conai, minha sala fica com a porta aberta, o cooperado entra a hora que quer, conversa, dá suas opiniões, suas sugestões, suas críticas. Eu costumo dizer, quando o Banco Central criou a ouvidoria, para mim não precisava, porque os cooperados já vão diretamente falar com a gente, meus diretores todos atendem da mesma maneira. É diferente de... Você pode reclamar, então, do gerente direto para o presidente. Claro, Fica ali mais fácil. Legal, nós vamos continuar falando desse assunto e explicar um pouquinho isso, como é que os cooperados conseguem, né, ter esse resultado de volta para ele, né, na conta dele, ter o lucro, né? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Estamos de volta, eu quero muito continuar aí com a sua companhia. Nós que estamos ao vivo aqui pela TV Mais Ribeirão, estamos ao vivo não só para Ribeirão Preto como para Sertãozinho pela TV, mas também para o mundo através da internet. E este programa é retransmitido também pela TV ACESP, canal 9, em todas as nets do estado de São Paulo, inclusive na capital, pelo canal 9 da ACESP. E nós continuamos aqui com a nossa conversa com Henrique Castilhano Vilares, que é presidente do Sicob, está falando conosco sobre cooperativismo de crédito. A gente estava falando que as pessoas que são cooperadas, ou seja, que abrem uma conta numa cooperativa de crédito, essa cooperativa tem sobras, que na verdade cooperativismo não pode se falar lucros, mas... Para quem é leigo, na verdade, é lucro, ou seja, o que sobrou. O que gastou foi menor do que o que conseguiu levantar e teve a sobra, né? Como é que essa sobra volta para a conta do correntista? Nós, como eu estava dizendo, do processo de prestação de contas, nós prestamos contas, mostramos aos cooperados
em várias reuniões, para você ter uma ideia, a Crédito Conai ela teve 400 pessoas presentes na Assembleia e 3.000 que ouviram as pré-assembleias, onde a gente apresenta os números. E eles vão para a Assembleia com opinião formada. E nessa Assembleia se discute o destino das sobras. Então é lá que o cooperado discute o que vai fazer com o dinheiro que foi o resultado. A Crédito Conai ano passado distribuiu quase 17 milhões de sobras. E os cooperados optaram por capitalizar a cooperativa. Então deixar o dinheiro na cooperativa porque entende que capitalizando a cooperativa ela está cada vez mais forte. Mas é uma decisão deles. Ou seja, a cooperativa vai ter mais dinheiro para emprestar e tudo mais, vai fazer mais dinheiro. Consegue emprestar mais barato, porque não precisa tomar dinheiro fora, os cooperados mesmos têm dinheiro ali. Então a gente, dessa maneira muito democrática, na hora da prestação de contas, os cooperados se manifestam, vão no microfone, alguns opinaram por distribuir o dinheiro na conta de cada um, certo? Mas a maioria preferiu capitalizar a cooperativa. E tudo é acompanhado pelo Banco Central, no caso, regulamentado pelo Banco Central. Tudo. Dessa Assembleia é feita uma ata que é encaminhada ao Banco Central. O Banco Central analisa por um intervalo aí de 40, 60 dias e dá a sua concordância. Vamos supor que a maioria tivesse ganho para redistribuir esses 17 milhões aí nas contas dos cooperados. Como é que a distribuição? É compatível ou proporcional ao que a pessoa tem na primeiro, conta? A distribuição ela tem critérios, né? Nós temos 5% que é reservado para o treinamento de pessoal, que é o FATS, é o fundo para isso. Nosso pessoal também para treinamento dos cooperados, capacitação dos cooperados. Temos 30% que é a reserva da cooperativa. E reserva é reserva mesmo, gente. É aquele dinheirinho que a nossa avó deixava no colchão para um momento de dificuldade. Então é para isso. Então se a cooperativa um dia vier passar por algum problema, a Crédito Conai com 31 anos nunca teve prejuízo, nunca teve problema desse tipo, a gente usa a reserva. E o restante, 65%, esse é distribuído ao cooperado a critério dele e pode sim ir para a conta corrente deles. Aí se pesa, isso nós estamos dizendo, percentuais de distribuição. Aí vamos aos critérios de distribuição. E aí é uma briga até engraçada, porque o pessoal que paga juro vai no microfone e fala assim, olha, a cooperativa deu esse resultado porque eu paguei juro caro. Então eu paguei um juro, por exemplo, aí de 3% e na verdade custou para a cooperativa 1,5%. Então eu tenho que ganhar mais? Eu paguei a mais e eu tenho que ganhar esse dinheiro. Aí vai o aplicador e fala assim, não, mas você teve esse dinheiro emprestado porque eu acreditei na cooperativa e coloquei o meu dinheiro lá. E essa briga é uma tese bem... Legal isso, né? Porque cada um apresenta o seu lado. É democrático e todo mundo participa. Tem outros também que visam, mas eu não tive uma condição de colocar um dinheiro aplicado, mas eu usei produtos da cooperativa, eu fiz o meu seguro na cooperativa. Então é também votado o critério que será escolhido. Eles fazem as propostas e a gente vota em 2 turnos. Então chega a ter 3, 4 propostas, a gente vota, vê as 2 mais votadas, faz o segundo turno, aquela que tiver a maior votação, e a diretoria, nesse quesito, não dá palpite. Ela não participa dessa discussão, ela só coordena as votações. Então, o cooperado que tem um pouquinho de dinheiro lá, ou o cooperado que tem muito dinheiro, vota da mesma forma? Isso é um princípio cooperativista, né? Uma pessoa, um voto. Antigamente se falava um homem, um voto, mas é muito machista. Uma pessoa, um voto. E é um princípio cooperativista. Você pode ter lá uma aplicação de R$1 milhão ou pode ter lá R$1, o tratamento é o mesmo, todos são donos iguais. Vamos então, gente, para mais perguntas aí que chegaram para a gente pelo WhatsApp. Eu gostaria de saber se abrir conta em cooperativa de crédito é seguro. Aplicação, deu um probleminha aí no áudio, se a aplicação em cooperativa de crédito é seguro. Bom, primeiro a gente tem a mesma garantia dos bancos. Nós temos um fundo garantidor próprio, controlado pelo Banco Central, que é o FGC, Fundo Garantidor das Cooperativas. Os bancos têm um outro fundo, mas a garantia é a mesma, né? Que são R$250 mil por CPF ou CNPJ, que é a mesma garantia do mundo inteiro, porque no mundo inteiro as garantias, no mundo Europa, Estados Unidos, América do Norte, a garantia é $100 mil. Então, o Banco Central, ciente disso, nos mostrou que seria interessante ter a garantia no mesmo nível. Então, fez um exercício rápido de se colocar $250 mil próximo aí dos $100 mil, R$250 mil no Brasil, próximo aos $100 mil que é no exterior. Mas explica o que é essa garantia, então? Se a cooperativa amanhã dá um problema. Se a cooperativa vier a ter dificuldades e ela não poder arcar com os depósitos, o fundo garantidor arca
em limites de até R$250 mil. Então, a pessoa tem depositado na cooperativa R$20 mil, está garantido. Tem depositado R$400 mil, ela recebe de volta 250. Mas qualquer banco é assim também, viu, gente? Qualquer banco é dessa maneira que funciona. Até porque senão quebraria, nós temos né? a mesma garantia dos bancos. Então aí aí está tendo mais vantagem a cooperativa no caso. Eu vou aqui puxar o saco, né? Porque ele está apresentando aqui, no caso da segurança, tem a mesma e as vantagens tem mais. A segurança é a mesma e a gente vem crescendo aí em torno de 27% ao ano, enquanto os bancos crescem 2,5%, 3% ao ano em carteira. Isso mostra a credibilidade do sistema. Nós aqui recebemos agora a informação de um monte de gente que está curtindo aqui o nosso programa na fanpage. Olha, a Silvia Cabrioli, Laila Duarte, Cirlei Mendonça, Danilo Silva, Paulo Sérgio Ferreira, Luiz Carlos do Vale, Eduarda Fuso Santos, Paulo Perim, Roger Ramos. Olha, muito obrigada, que bom, a turma está aí na internet e acompanhando o nosso programa. Continue com a gente aí ligado. E parece que tem gente daqui e de fora também da nossa região, ou seja, a internet, já como a gente está para o mundo, né? Tem gente em outros lugares também, Henrique, coisa boa. Vamos para mais perguntas, então, que chegou para a gente aqui pelo e-mail. Vamos lá. Camila Nascimento, do Jardim Botânico. Acompanhei uma reportagem que dizia que 6 milhões de brasileiros buscam cooperativas de crédito. Qual o motivo de tanta procura? Eu acho que é mais para reafirmar também essa questão que a gente já colocou aqui, né? Que a gente disse, né? Principalmente aqueles 3 que eu citei, uma movimentação mais barata, um calor humano no atendimento e também a distribuição das sobras ao cooperado. E o cooperativo de crédito ele é novo no Brasil, né? Ele está sendo descoberto agora pela população. Apesar da primeira cooperativa criada no Brasil ter 103 anos de idade, cooperativa de crédito, que é lá de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, o cooperativismo está sendo descoberto agora pela nossa população com essa abertura que tivemos dos bancos. Os bancos cooperativos estão em torno aí de 15, 18 anos de idade e agora eles estão consolidados, eles estão com números, estão com pujança para atender a população, essa demanda da população. Tá. Explica para a gente então como é que funciona isso. Você falou de bancos, então existe, cada cooperativa, existe um banco, esse banco atende a várias cooperativas. O sistema ele trabalha em 3 níveis. O nível nacional, que é o Sicob, a Confederação das Cooperativas, que tem o convênio de compensação com o Bancob. O Bancob é o banco das cooperativas e ele faz toda... O Bancob é uma SA, ele não é uma cooperativa. Então ele faz toda a movimentação, por exemplo, de compensação, faz toda a movimentação operacional do nosso negócio, cartão e tudo mais. Ele é uma parte do Sicob. O Sicob é muito maior. E o Sicob envolve também representatividade política, quando nós queremos mudar algum trecho da Constituição, que muda a nossa maneira de trabalhar, nós temos uma articulação política, nossa representatividade junto ao Banco Central, a área de TI, que dá toda a infraestrutura para o pessoal do banco trabalhar, tudo isso é Sicob. O Bancob é mais a operação. É a operação, ele é uma SA e ele é uma parte do Sicob. Bom, no segundo nível, nível estadual, nós temos as nossas centrais de crédito. E Ribeirão Preto tem a sede da nossa central, nós trouxemos há 8 anos, essa sede era em São Paulo, o Sicob São Paulo, era sediado em São Paulo, e nós entendemos que as cooperativas mais fortes do estado de São Paulo estavam aqui na região de Ribeirão Preto. E trouxemos para Ribeirão Preto a sede do Sicob São Paulo, que fica ali na Ribeirânia, em frente ao Campo do Botafogo. Fica na Costabre Romano. Na Costabre Romano, isso. E no nível mais próximo do cooperado são as cooperativas, né? Então, as cooperativas se unem em centrais e as centrais se unem na confederação. E aí nós temos aqui em Ribeirão Preto várias das nossas cooperativas trabalhando aí com o nosso público todo dia. É interessante até para essas cooperativas, então, no caso, elas têm as suas agências que são os postos de atendimento. Isso. E essas cooperativas recebem, por exemplo, dinheiro ou fazem financiamentos através desse Bancob que concentra todas elas. Os produtos que nós temos origem de funding, de recurso, de dinheiro, de fora da cooperativa, são geridos pelo Bancob. Por exemplo, linhas BNDES. Quem é o agente do BNDES é o Bancob. Então a cooperativa faz só a intermediação entre o cooperado e o Bancob. Ora, linhas de capital de giro, por exemplo, é com dinheiro da cooperativa e a gestão é da cooperativa. Ela empresta para quem ela achar por bem, os seus critérios técnicos achar por bem emprestar. O que eu estou achando interessante, Henrique, é porque eu acredito, até eu como jornalista, né, eu acho que a gente muitas vezes não sabe, né,
de tudo. E eu mesmo jornalista, não conhecia essa pujança e essa importância e essa organização do cooperativismo de crédito, né? E pelo que você está colocando, é algo muito estabelecido e muito forte, né? Essa estrutura que existe em Brasília, no caso, o próprio banco e o Sicoob dão essa sustentação para que a cooperativa tenha mais credibilidade, inclusive, né? Pra você ter uma ideia, na nossa sede em Brasília tem um fluxo de pessoas que trabalham ali de mais de 1.100 pessoas, né? A estrutura no país inteiro é algo em torno de 20 mil O funcionários. Sicoob, no caso, tem cooperativas em todo o Brasil? Tem. Todo o Brasil, tá. Todo o Brasil. Vamos lá para mais perguntas, então. Todos os estados. Todos os estados do Brasil. presentes. Alexandre Magalhães, dos Campos Elíseos. Uma cooperativa de crédito empresta dinheiro com juros menores que os praticados pelos bancos? Você já falou, mas você pode complementar. E por incrível que pareça, empresta com juros menores, paga mais para quem aplica e ainda dá resultado. Você vê o quanto que o banco ganha nesse país. Porque não visa o lucro, Claro. não é? Mais uma, Denise Souza do Centro. Quais são as linhas de crédito disponíveis no Sicoob? O que eu faço para obter? Nós temos praticamente todas as linhas do mercado. As que ainda não temos é porque o Banco Central ainda não nos permitiu. São uma ou outra. Por exemplo, a gente não trabalha com câmbio ainda. O Banco Central, estamos trabalhando para isso, estamos tentando trazer esses recursos, mas ainda não o temos. Mas a maioria das linhas de varejo que tem aí nos bancos, a gente também tem. Desconto de cheque, desconto de duplicata, crédito pessoal, consignado, tudo que o Produtos, no caso, eu quero fazer um seguro de automóvel. Tem. Eu quero fazer previdência. Tem. Eu quero ter uma poupança. Nós chegamos a um ponto que hoje nós já temos até a nossa maquininha de cartão de crédito, que é o selo Cipag, né, que isso tem 3 ou 4 grupos só no Brasil. E nós conseguimos, a maior empresa do mundo nessa área de adquirência de cartões, que são as maquininhas, veio fazer uma parceria conosco, que é a First Data dos Estados Unidos. Então, até a maquininha agora a gente já tem também, para mostrar que nível está a nossa concorrência. Legal, legal. Olha, gente, nós vamos agora fazer uma breve pausa, porque eu quero anunciar agora as vagas de emprego que nós separamos para você. Assistente de negociação, cabeleireiro, corretora, eletricista, gerente administrativo, supervisor administrativo, vendedora, secretária, promotor externo, recepcionista. Se você quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta até com dicas de que você pode fazer aí com a tua poupancinha aí, com o teu dinheiro. Investe, coloca na cooperativa ou não coloca? Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
Estamos de volta agora para o último bloco. A gente está tendo hoje uma entrevista especial aqui com um empreendedor, um grande executivo, alguém que está fazendo bonito, alguém que é de Jardinópolis, uma cidade pequenininha, daqui do lado de Ribeirão Preto, né? Nem tão pequenininha assim, né? O jardinopolense não vai gostar muito de eu falar assim, né? Mas que está fazendo bonito em Brasília, né? Que é o Henrique Castilhano Vilares, presidente do Sicoob. Henrique, vamos contar um pouquinho agora. Você falou da questão do cooperativismo de crédito, como é transparente, como tem votação, como que as pessoas optam, como é que vai utilizar o dinheiro, as sobras da cooperativa, e as pessoas votam também em quem vai administrar a cooperativa. Você é um exemplo, então. Você, no caso, primeiro, é presidente de um conselho que foi escolhido pelos cooperados da cooperativa Crediconai. Isso. A partir do momento que você é presidente dessa cooperativa, você pode, então, se candidatar para ser presidente de uma central que congrega cooperativas. Isso. Seria isso? Nós somos em 36 mil cooperados na Crediconai, que escolhem a diretoria. E a primeira vez que eu fui eleito foi até por eleição mesmo. Tinha 2 chapas, não foi aclamação, não. Aí na nossa central nós temos hoje 15 cooperativas que trabalham todo o estado de São Paulo, algumas mais aqui na região de Ribeirão Preto são as mais fortes, as mais conhecidas, e essas 15 se reúnem então e tem também uma eleição do Conselho de Administração, do qual eu também sou presidente. Aí você passou a ser presidente da Crediconai e da Central. A prerrogativa para ser presidente da Central é estar na diretoria da cooperativa. Tá. E depois nós somos também 16 centrais de crédito do Sicoob no Brasil, esparramadas por todo o país, e essas se reúnem e elegem também o Conselho de Administração do Sicoob. Tá, mas você aí quebrou, né, uma tradição, na verdade. Ou tinha alguém aqui da região, ou alguém do estado de São Paulo, que já foi presidente nos últimos anos? É um mandato. É a primeira vez que um paulista assume a confederação que é nacional. Antes haviam sido 2 goianos e 2 mineiros. Então a gente quebrou esse paradigma. E existe um mandato de quanto tempo? Mandato de 3 anos. E se, por exemplo, tanto na central, na cooperativa embaixo, né, que é a singular, vamos dizer, tanto depois nas centrais, no outro, se não fizer direito, não reelege, pode inclusive destituir o conselho. Nós temos primeiro uma fiscalização do Banco Central, então quando há qualquer deslize de conduta, o Banco Central automaticamente abre um processo administrativo contra os dirigentes e chega até o ponto de colocar o dirigente para fora do sistema financeiro. Essa fiscalização já é todo dia. Todo dia ele tem um monitoramento, qualquer operação indevida, qualquer operação errada que uma cooperativa fizer, seus dirigentes são chamados pela sua responsabilidade no ato. E também tem o processo eleitoral de uma cooperativa. A cooperativa tem conselheiros fiscais, que são eleitos pelos cooperados para fiscalizar as atuações da diretoria. Eles também podem levantar algum deslize de conduta, pode comunicar ao Banco Central algum deslize. E o processo eleitoral, que é a cada final de mandato, então, se a diretoria é aí julgada e reeleita ou não. Nós vamos agora para mais uma pergunta por WhatsApp. Eu gostaria de saber se eu posso abrir uma conta conjunta em uma cooperativa de crédito. Conta conjunta sim, só que o cooperado, a matrícula, é de uma só pessoa, que é o primeiro nome que vem na conta conjunta. Então nós temos a cota de cooperado, aqueles R$50 que eu disse para você começar na cooperativa, ela vai em nome de apenas um e é só esse que vota. Se chegar na Assembleia o segundo nome da conta corrente quiser votar, ele não vota porque a matrícula está no nome do primeiro correntista. Mas pode ter conta conjunta, mas não são 2 cooperados, é só um. Tá. A diferença é só na hora da votação. Na hora da votação é só o primeiro que vota, o primeiro nome da conta conjunta. Ok. Quero agradecer mais pessoas que estão aí curtindo a nossa fanpage, com Eduardo Carrenho, André Casteló, Luiz Rodrigo Pires, Bruna Ramos, Lucimeire da Silva, Alessandra Viana. Que bom, continue com a gente, continue nos assistindo aí. E tem mais perguntas chegando aqui. Paula Rocha Pires, do Jardim Antártica. Posso obter um empréstimo em uma cooperativa de crédito? De repente ela chegou agora, não estava assistindo antes, e muita gente que pode estar também assistindo? Pode sim, é uma análise de crédito que é feita, né? Ver se a pessoa tem alguma restrição, ver as condições, o valor que está pedindo, mas não tem nenhum problema e pode sim pleitear
desde que seja cooperado. Para pedir empréstimo na cooperativa tem que primeiro se tornar cooperado. Tem que ter a conta lá aberta. Isso. Júlio César Dias, da Vila Virgínia. Um associado de cooperativa de crédito que perdeu o vínculo empregatício pode permanecer na cooperativa? Eu entendo que essa pergunta é uma cooperativa de crédito mútuo, né, que nasceu dentro da empresa. Ele pode sim permanecer sem nenhum problema. Tá. Porque no momento que ele entrou na cooperativa, ele tinha aquela condição. Nós falamos desde o início, né, que nós íamos aproveitar você como executivo de instituição financeira importante no Brasil para dar dicas também do que fazer, né? Nós estamos num momento brasileiro, um momento preocupante, um momento de mudança de equipe econômica, um momento onde todos os índices que nós estamos acompanhando pelos jornais são realmente muito preocupantes. As empresas estão todas colocando o pé no freio, não estão querendo investir. Os bancos muitas vezes até têm dinheiro para emprestar, mas não estão conseguindo quem pegue emprestado porque as empresas estão esperando, não é? O que você coloca então para aquela pessoa que tem algum dinheiro ou algum recurso, tá? E nesse momento não quer gastar porque está meio assustado, né? Porque nesse momento é o momento realmente de poupar e até ver o que vai acontecer. Tanto empresa quanto pessoa. Que linha de crédito, o que de letra de câmbio, não sei, tecnicamente, o que essa pessoa pode procurar? Realmente hoje a situação do mercado é de total, quase que letargia, está parado mesmo os investimentos. Você pega hoje as notícias, Vale diminuindo o seu orçamento pelo 4º ano consecutivo, diminuindo a produtividade da Alcoa, por exemplo, que teme-se faltar energia, a Alcoa já está diminuindo a produção. Então, realmente, o país está num nível bem pequeno de desenvolvimento e de crescimento. As pessoas físicas, com certeza, vão sentir. O novo ministro que está já aí anunciado é tido como um ministro de linha dura, de fazer cortes, de fazer buscar no orçamento o que está para ser enxugado e não incentivar o investimento. Então essa é a tendência que a gente vê, já se fala em mexer em Bolsa Família, em reduzir valores do Bolsa Família. Tudo aquilo que para ganhar a eleição a presidente falou que não ia fazer, não é isso? Mas a receita era uma só, não Exatamente, para sair do problema. Isso vai custar no mínimo 2 anos de aperto no cinto na economia de você aí que está nos assistindo. Então isso mostra, primeiro, tomar cuidado na hora de investir, buscar ver se o seu investimento é um negócio de futuro ou um negócio que tende a depreciar, você pagar R$1.000 de algo que amanhã vai valer 500, isso que eu estou dizendo, não é um bom negócio, e ficar quieto, ficar estabilizado. Você disse de quem tem um dinheiro aplicado, a minha avó costumava dizer, macaco que muito pula leva chumbo, né? Então, se você já tem o seu dinheiro aplicado, você já está com ele consolidado, mas é melhor que espera um pouco a economia clarear. Que a poupança está rendendo toda pouco, linha né, de aplicação tem o seu consumidor, vamos assim dizer, essa pessoa que gosta. Por que as pessoas buscam a poupança? Me perguntam, mas a poupança rende menos, que você acabou de dizer. Por que procuram? Primeiro, pelo imposto de renda, que é isento. Segundo, pela segurança. A poupança tem garantias muito maiores do que as outras aplicações. Então, tudo é a equação risco. Eu vou me arriscar mais, eu vou comprar um papel de um banco, vou comprar uma letra de câmbio, por exemplo, ou segurança. Essa é a primeira dúvida. E a segunda é a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Maior também a chance de perder seu dinheiro. Então, essa equação, eu aconselho ficar como está e aguardar um pouco os sinais aí que, com certeza, ao assumir o novo governo, a gente vai estar vendo novo ministro e a gente vai estar vendo esses sinais aí logo no começo. Para ver, né? E acompanhar as notícias, né? Acompanhar as notícias, ler bastante, né? As notícias não têm sido boas, as notícias mostram que o país está num compasso de espera. Há um temor muito grande com o fator natural, de se faltar chuva novamente, de ter apagão. Então, tudo isso precisa clarear melhor para você investir e fazer essa... Henrique, olha, o papo está muito bom, mas estão avisando ali que o nosso tempo está acabando, na verdade já acabou, nós extrapolamos mesmo sendo ao vivo aqui. Muito obrigada, tá bom? Sucesso cada vez mais, parabéns pela tua trajetória, parabéns ao cooperativismo, a Crédito Conai que tem você como presidente e ao Cicobi também. Tudo de bom para você, tudo de bom para todo mundo que trabalha com cooperativismo. E a gente vai ficando por aqui hoje, até semana que vem, com certeza.